Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, imediatamente convidamos para compor a segunda mesa, cujo tema é a capacidade de resposta da engenharia brasileira ao desafio da economia de alta eficiência em ambiente sustentável, os senhores Sérgio Besserman Viana, presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sr. Edson José Machado, diretor comercial da CR Almeida e membro da Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia. Como relator, o Sr. Luciano Amadil Filho, presidente da APOP, Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas. E como moderador, o Sr. Cristiano Koch, presidente da Engevix Engenharia. Lembramos que, por ocasião dos debates, todas as perguntas deverão ser encaminhadas por escrito ao mediador do painel, Cristiano Koch. As recepcionistas estarão nas laterais do auditório para encaminhá-las. Sendo composta a mesa, passamos a palavra ao moderador Cristiano Koch para a condução dos trabalhos deste painel. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar nesta manhã para discutir os temas dos caminhos da engenharia, depois de ter assistido parcialmente a palestra de hoje de manhã. E o tema que nos prende hoje é um tema que eu acho que virou um certo modismo, chamado sustentabilidade, que diz tudo e nem sempre diz muita coisa, virou uma das palavras da moda. Mas, basicamente, nós estamos falando de desenvolvimento com preservação e manutenção de recursos naturais. E, portanto, dentro desse tema de desenvolvimento com preservação, nós queríamos convidar, nós temos hoje dois debatedores, o Sérgio Besserman, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, responsável pela área do desenvolvimento sustentável, e que vai fazer a primeira apresentação, e eu convido a tomar a palavra. Obrigado. Obrigado, presidente, colegas da mesa. Muito obrigado a todos pela presença. Agradeço muito o convite. Dada a premência do tema, e para seguir um conselho que um amigo meu ouviu certa vez do ex-governador Mário Covas, não concorra com o horário do almoço. Não vai dar certo. Eu vou adaptar um pouco o que eu havia preparado para irmos mais rapidamente, sem prejuízo da mensagem que gostaria de passar. Eu acho que eu posso fazer isso a partir do título proposto para a mesa. Capacidade de resposta da engenharia brasileira. Vamos descobrir. É um ótimo sinal que estejamos discutindo os temas do século XXI, desse desafio inédito da história da humanidade. Mas não dá para saber agora se a engenharia brasileira vai ter ou não essa capacidade de resposta, porque a realidade é que os próximos anos e décadas serão uma grande aventura, cheia de incertezas e riscos, que são coisas diferentes. Mesmo o desafio da economia de alta eficiência, eu vou me deter no ambiente sustentável, claro, esse eu diria que é impossível para a engenharia brasileira ou qualquer engenharia de qualquer país do mundo atender ao desafio de uma economia de alta eficiência, olhando hoje para os próximos anos e 2 décadas, por uma razão muito simples. A humanidade vai tomar decisões nesses próximos anos e décadas. Nós não sabemos quais serão. Não há nenhum motivo nem para pessimismo, nem para otimismo infundado. É inédito. É a primeira vez que a humanidade se defronta com uma situação como essa. Eu sou filho de judeu e português, então eu posso fazer piada de judeu e de português sem ninguém me encher o saco com politicamente correto. E nós, rigorosamente, somos aquela que vê uma casca de banana 10 metros à frente e diz: ai, Jesus, lá vou eu a me estabacar outra vez. E nós não sabemos, é a primeira vez que a humanidade, frente a um problema tão grande, a humanidade já teve grandes problemas,
mas é a primeira vez que ela é consciente, que ela sabe que a casca de banana está ali. Se ela vai ser capaz ou não de não escorregar, nós vamos descobrir. É uma bênção e uma maldição dos tempos atuais. Num contexto muito diferente, uma crise menor numa aldeia da antiga Espanha, sefarade, um rabino disse algo extremamente apropriado ao comportamento atual da humanidade frente à crise de sustentabilidade. Ele disse assim: se nós continuarmos indo para onde estamos indo, nós vamos chegar. Qual é a dificuldade de entender isso? E nós estamos indo com toda a consciência adquirida na excelente palestra que me antecedeu. Nós não modificamos absolutamente nada. Nós estamos indo. E nós vamos chegar, se continuarmos indo. Como não sabemos as decisões que a humanidade irá tomar, não sabemos os preços do futuro. A humanidade vai considerar que é importante considerar os custos do aquecimento global, custos das emissões de gases de efeito estufa e colocá-lo no preço das mercadorias da economia global, de uma forma mais inteligente ou menos inteligente. Como serão os economistas que farão, é provável que seja menos inteligente. Eu sou economista. Mas, de qualquer maneira, esses preços vão entrar na estrutura de preços relativos da economia global? Não sabemos. Portanto, nós simplesmente não sabemos hoje. Fiz carreira no BNDES, de economista a diretor. Eu posso perfeitamente assinar, e assino, quando lá estava, para lá voltarei, contratos, projetos daqui a 30, 40 anos, um Project Finance, uma hidrelétrica que vocês estejam fazendo, outros equipamentos. Agora, dizer que eu confio na taxa de retorno daquilo que foi analisado, isso é uma bobagem. Nem temos a menor ideia sobre quais serão os preços do futuro. Qual será a taxa de retorno do pré-sal? Não sei. Se a gente achar que o aquecimento global pode ir para os seus piores cenários, serão os preços com os quais fazemos as contas de hoje. Se a gente achar que não, que devemos impedir o aquecimento global de ir para os seus piores cenários, serão preços diferentes. E a taxa de retorno calculada hoje será completamente diferente. Ou um outro exemplo mais próximo a nós, eu que me atrasei no voo, parado lá na pista, o trem-bala. É uma grande obra de engenharia e assim por diante. Mas, dadas as dificuldades dos leilões anteriores, a última notícia que eu li nos jornais é que o governo se prepara para assumir o risco da demanda. E, a partir daí, criar uma modelagem financeira que viabilizasse o trem-bala. Bom, assumir o risco da demanda... Eu estou aqui dando uma palestra, vim do Rio para São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida que, mesmo que nada seja feito, dentro de 3 a 5 anos, a maior parte das palestras que eu daria em São Paulo, eu vou fazer por videoconferência no Rio. E eu não tenho dúvida nenhuma que, se a gente vai incluir nos preços da economia de mercado os custos de emitir gases de efeito estufa, todas as minhas palestras em São Paulo serão feitas no Rio, e a demanda do trem-bala é a última coisa que alguém de bom senso assumiria, porque ela é completamente imprevisível. Então, a ideia é que a engenharia brasileira possa, ou de qualquer país do mundo, atender ao desafio da economia de alta eficiência num momento em que a humanidade ainda não decidiu direito e vai ter que decidir, não decidindo ou decidindo, mas ela terá conscientemente que tomar um caminho. Enquanto a humanidade não faz isso, nós não sabemos direito o que é alta eficiência. E aí a gente chega no decisivo para toda essa conversa, que é onde eu vou me deter, que é a questão do ambiente sustentável. Sustentabilidade, economia verde, tudo isso são palavras vagas onde cabe tudo, mas no século XXI nós já perdemos o luxo de não levarmos em consideração a ciência. Então, em primeiro lugar, vamos deixar de lado, por ser anacrônica e quase idiota, a forma como, no século XX, as questões ambientais, o desenvolvimento socioeconômico e humano eram colocadas. Aquela dicotomia, preservação ambiental de um lado,
é importante cuidar da natureza, dos recursos naturais, e, de outro lado, o desenvolvimento econômico, social e humano. Isto não faz nenhum sentido. Isso é decorrente de uma infantilidade da humanidade, que ouviu que é a imagem e semelhança de Deus e acreditou que era Deus. Nós não temos força nenhuma, nem para estragar a natureza do planeta, nem para salvar a natureza do planeta. Isso é uma onipotência narcísica boba que tem que ser superada, e tem que ser superada agora. Nossas forças não dão conta disso. Com toda a engenharia possível, com toda a tecnologia, a ilusão que a gente tem que pode estragar a natureza do planeta ou salvar a natureza do planeta, decorre de tirarmos, compreensivelmente, mas equivocadamente, retirarmos da análise da realidade uma das dimensões que a realidade tem, que é o tempo. E o nosso tempo é um, o tempo da natureza é outro, completamente, dramaticamente diferente. Nós vivemos 80 anos, Jesus esteve aqui há 2.000 e poucos anos, o Estado de civilização tem 6.000, 7.000 anos, a agricultura 11.000, 12.000 anos. O primeiro bebê Homo sapiens, igualzinho a nós, estaria aqui concordando, discordando ou pensando nas chances do Corinthians, tem cerca de 200.000 anos. A vida no planeta, todos somos engenheiros, todos somos engenheiros? Não, eu não sou, infelizmente. Quando eu estava decidindo, meu avô, Freund Bessermann, escolaridade formal 0, mas 4 línguas, teve que sair correndo da Europa para sobreviver, vendia tapetes nas costas, depois joia para servidor da BR, botou a mão no meu ombro e disse: Sérgio, faz engenharia, economia eu te ensino. Levei 30 anos para saber que ele estava coberto de razão, devia ter feito engenharia. Mas fiz economia. E aí meu irmão dizia que todo economista brasileiro, sem exceção, é careca. Aí você não estava careca por quê? Você há 30 anos, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. Então, não, da mesma forma que a excelente palestra que me antecedeu, não embarquem nas respostas. Estou careca. Mas perguntas, nós temos boas perguntas. Um psicanalista francês disse que a resposta é a infelicidade da pergunta. Quando a resposta chega, o assunto já não é mais relevante. Pergunta não. Pergunta transforma, instiga, modifica. Então, voltando ao ponto onde eu estava, que é para nos levar a que diabo é isso de desenvolvimento sustentável, a vida no planeta tem 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida pluricelular, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, 650 milhões de anos, com a ciência empurrando para 700 agora. Se a gente projetar isso num relógio de 24 horas, significa que nós, a humanidade, chegamos aqui nos últimos segundos. Nas 23 horas e 59 minutos e vários segundos anteriores, o planeta já passou por problemas mega, giga, incomensuravelmente maiores do que qualquer coisa que toda a ciência, tecnologia e engenharia do planeta da humanidade, possa sonhar em fazer daqui a 500 anos. Nossas forças são umas, forças cósmicas são outras. É desse jeito que nós damos nome às eras geológicas. Paleozoico, quer dizer, era da vida antiga. Aí acabou, veio o Apocalipse. O Apocalipse de São João é um ensaio do que ocorreu. 90% das espécies foram extintas. Se a humanidade existisse lá, poderosíssima como ela é hoje, a chance de sobreviver um de nós, como eu tenho pretensões a ser meio cientista, eu não vou dizer 0, mas tendia a 0, chance 0. Foram depois, o que a ciência nos ensina, 5 a 10 milhões de anos depois, a vida estava toda aí de novo. Era o Mesozoico, a era da vida média, que acabou em outro apocalipse, a extinção do final do Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, que extinguiu os dinossauros, ou melhor, quase todos os dinossauros. Sempre sobraram os perus, as galinhas, os periquitos australianos e certas famílias oligárquicas do Brasil. Abrindo caminho para nós, porque os mamíferos são anteriores aos dinossauros, mas viviam como certos políticos, só saíam de noite, ficavam na toca, davam umas bicadas, voltavam ao rapto. Foram 30 e tantas extinções severas, 15 grandes e 5 apocalipses. Porque a humanidade não teria nenhuma chance em nenhum deles. A natureza é frágil no tempo curto.
Isso é muito bom para que ela se adapte rápido. Mas ela é muito resiliente no tempo longo, que para nós é quase difícil de imaginar. Olha o que eu acabei de dizer, que é registro fóssil, é ciência. De 5 a 10 milhões de anos depois, a biodiversidade está toda recomposta. Tentem imaginar isso, 5 milhões de anos. Então, a natureza não tem um problema. Nós não temos capacidade nenhuma de fazer mal à natureza do planeta. Se eu fosse um vendedor de apólice de seguro intergaláctico em busca de fazer minha grana, eu acharia planetas em crise ambiental, viria aqui na Terra, eu procuraria a natureza, eu tenho uma apólice de seguro, ela viraria para mim e diria, ô, meu filho, eu não pago um centavo por isso, eu estou com uma coceirinha. Agora, você tem bons clientes, e esses clientes somos nós. Então, a ideia de que nós estamos fazendo todas essas coisas para proteger a natureza, para salvar o planeta, além de ser uma bobagem, levaria a muito pessimismo, que a humanidade não ia fazer nada disso. O problema é outro, exatamente nos termos da palestra que me antecedeu. Nós temos um problema. Nós estamos dilapidando a capacidade da natureza do nosso tempo, nós estamos estragando a natureza do nosso tempo e incapacitando essa natureza de continuar a nos prestar serviços que são indispensáveis para a vida. Clima, biodiversidade, solos adequados à agricultura, água doce e assim por diante. Sem essas coisas, nós não vivemos, a vida é uma teia. O meu segundo ponto é esclarecer que eu não sou russoniano, não sou adepto do bom selvagem, não me pinto de azul para ficar sobrevoando hidrelétricas. Eu acho que essa barafunda toda, que a gente chama de poluição, fumaça, Blade Runner, para os mais antigos, carro, automóvel, estragar essa dilapidação da natureza que eu acabei de falar, essa bagunça toda, muito recente, né? A humanidade tem 200 mil anos, 199.700 foram vividos de um jeito. Os últimos 300 desse outro jeito. Ciência, tecnologia, crescimento da economia, etc. E tal. Bom, essa bagunça dos últimos 300 anos nos salvou. Não é só que ela foi boa. Ela nos salvou. A expectativa de vida de uma tribo caçadora-coletora em harmonia com a natureza é de 35 anos. A nossa é de 80. Vocês querem harmonizar mesmo? Ou desculpe se eu toco na vida pessoal de alguém, mas qual a maior tragédia que pode ocorrer numa família quando a gente perde um filho ou uma filha? O resto, com paciência, acontece. O avô morre, o pai morre, a gente morre, e assim por diante. Quando a ordem se inverte, o drama se estabelece. Há apenas 100 anos, um piscar de olhos da história, sim, todas as mulheres aqui presentes iam ter filhos e iam assistir filhos morrerem. Charles Darwin perdeu 3, Karl Marx 2, para falar de quem eu me recordo. E mais, a vida era medo. Num contexto completamente diferente, Franklin Delano Roosevelt fez um discurso histórico famoso, ele falando do desemprego, dizia que a maior das liberdades é você se libertar do medo. Medo de ficar desempregado. Eu me aproprio, por analogia, desse pensamento e lembro que antes dessa confusão toda que causou uma baita crise ambiental, mas antes dessa confusão, a nossa vida era medo. Eu estava aqui falando, daqui a pouco eu espirrava, daqui a pouco tinha um iniciozinho de pneumonia, semana que vem eu não estava aqui com vocês. Uma criança tinha uma diarreia, 3 dias depois, e todos vivíamos sabendo que era assim, que podia ser assim. Essa confusão toda nos salvou. Mas, embora os economistas de qualquer escola, keynesiana, neoclássica, marxista, tenham esquecido, na relação com a natureza, com o nosso planeta, com a nossa casa, a principal lição da economia, por autismo e, de novo, por narcisismo onipotente, meu avô, Frank Besserman, não me deixava esquecer. E a principal lição da economia é que não existe free lunch, não tem almoço grátis, nunca, em nada. A gente encontra o amor das nossas vidas, significa que a gente abriu mão de um monte de coisas. Nunca tem almoço grátis. E essa confusão toda dos 300 últimos anos, que nos salvou,
ela também não tem almoço grátis. Nós achamos esse tempo todo que tinha. Nós chamamos os serviços da natureza, basicamente, nós consideramos a todos eles bens públicos. Então, aí, eternos, infinitos, pode usar como se tudo tivesse sido construído para nos servir, entregue numa bandeja. Nós sabemos hoje, isso não é ciência complexa, hoje em dia não é mais ciência complexa, é uma álgebra relativamente elementar, que não são bens públicos. O planeta é finito. A ciência, a tecnologia e a engenharia têm grande capacidade de expandir os limites do planeta, mas não eternamente, não infinitamente. Isso é contrassenso, não é inteligente imaginar que possa ser desse jeito. É puro narcisismo. E mais, nós sabemos uma coisa adicional: a conta chegou agora. Eu não estou falando filosofia, um dia vai chegar a conta, não tem almoço grátis. Não, a conta chegou. Ela já chegou há um bom tempo e nós temos ignorado. As agressões ambientais que eram locais, problemas com quais todos os senhores se defrontam, senhores e senhoras, ao fazer a rima, como é que eu afeto menos aqui, como é que eu aproveito as condições desse território, como é que eu economizo água, como é que eu uso iluminação solar, tornaram-se com o tempo regionais, toda uma bacia hidrográfica, voltam a ser problemas de engenharia, como é que a gente vai fazer a gestão da bacia, como é que vai fazer isso, etc. Mas há 30, 40, 50 anos tornaram-se globais. E nós temos aí uma boa listagem de crises ecossistêmico-planetárias. A casa está doente, não é o meu rim que está doente, sou eu todo que estou doente. De novo, não é um problema para a casa. No tempo dela, ela se livra disso com uma facilidade espantosa. Mas é um problema para nós que moramos na casa hoje. Há muitas maneiras de listar essas várias dimensões da crise ambiental. Num bom livro que eu recomendo, O Colapso, do geógrafo Jared Diamond, ele, no último capítulo, lista lá 21. Eu gosto de uma listagem mais simples, de 6 grandes agressões ecossistêmico-planetárias, mas a última é que nos interessa, porque mudará todas as nossas vidas. Desertificação e perda de qualidade de solo, escassez de recursos hídricos, acidificação dos oceanos, buraco da camada de ozônio, embora esse tenha solução tecnológica só, a extinção da vida. No caso da extinção da vida, vocês podiam chegar para mim e dizer: mas, Roberto, você não está sendo contraditório? Por que você está preocupado aí com o urso panda, o urso polar, o mico-leão dourado? Por acaso eu sou do WWF, trabalhei com o mico-leão dourado e tal. E se você disse que a vida está nem dando bola para essas coisas, eu estou preocupado porque nós precisamos terminar a Revolução Darwiniana. E a Darwin nos ensinou, só tem 2 heróis na vida, Zico e Darwin, nessa ordem. E Darwin nos ensinou que a vida é uma teia. Dentro de cada um de vocês tem 100 trilhões de bichinhos. São 7 bilhões de pessoas no planeta e 100 trilhões de bichinhos dentro de cada um de vocês. Para cada célula de Sérgio Besserman nesse volume aqui, tem 10 outros bichinhos. Não, a vida é uma teia. Nós estamos destruindo a vida. Espero provocar algum impacto emocional, mas o que eu vou dizer agora é pura ciência. Nós estamos destruindo a vida em velocidade de grande extinção, de apocalipse. Nós não sabemos nada sobre a vida. Nada. Vocês são engenheiros, então vamos lá. Quantas espécies existem? Os biólogos respondem: catalogamos 1,7 milhão. E aí eles se dividem e um diz que 3 bilhões, outro diz 10 bilhões de espécies vivas, outro diz 30 bilhões, outro diz 100 milhões. Todos estudamos um pouquinho de estatística e sabemos que entre 3 milhões e 100 milhões a resposta é: nós não temos a mais mínima ideia de quantas espécies existem. E se a gente não sabe nada sobre quantas espécies existem, imagina o quanto nós sabemos sobre como elas se relacionam. Nada. Mas nós sabemos uma coisa: estamos extinguindo a vida em velocidade de grande extinção, de apocalipse. O que é que vai acontecer? Não sabemos. Pode ser que nada, pode ser que tudo. Eu sei é que na hora que a gente faz análise de risco, que vocês analisam um projeto,
que eu analiso um contrato, ou que eu tomo decisão de ter seguro contra raio no meu apartamento, que todo mundo aqui tem, a gente usa um tipo de cautela, um tipo de precaução, e quando a gente extingue a vida do planeta dessa maneira, nós estamos agindo de outra maneira, de outra forma, completamente diferente. O que é mais inteligente é razoavelmente óbvio. Aqui a questão é o risco. Mas a última agressão global ao ecossistema planetário é o aquecimento global. Conhecido da ciência há muito tempo, o primeiro cientista que fez, não é que previu nada, não, que fez efeito estufa, nada disso, que fez uma excelente conta, foi Arrhenius, em 1896. Ele disse mais, o aquecimento global é excelente, porque ele era sueco, e achava que seria bom. Não fizemos nada. Aí um engenheiro, em 1957, só conseguiu grana, porque era ano geofísico internacional, então foi lá, pegou dinheiro, e Killing, nos Estados Unidos, começou a medir as emissões de CO2. Encontrou uma curva com uma segunda derivada intensa e aumentando a cada ano. Então, nós já sabemos, hoje, fazer as contas de um modo bastante razoável. Está em nossas mãos, nos próximos anos e décadas, numa janela de oportunidade que nós temos de 8 a 20 anos, decidir se o planeta do século XXI esquentará algo como 2,5 graus, 3 graus, que é um pesadelo, é muito ruim. Os líderes reunidos em Copenhague em 2009, informados por suas academias de ciência, eu peço que alguém me sinalize o tempo, porque eu gosto de falar e eu vou embora, vou atrasar tudo aqui. Os líderes reunidos em Copenhague, informados por suas academias de ciências e pelos órgãos de segurança e de Estado, CIA, Scotland Yard, Gabinete de Relações Institucionais, e pelo IPCC, pelas universidades, fizeram algo que estavam devendo desde a Rio 92. Na Rio 92, a Convenção Quadro de Mudança Climática diz: impedir um aquecimento global superior ao limite do perigo. Em 2009, não aconteceu nada em Copenhague, mas, informado pelas ciências, eles cravaram qual é o limite do perigo: 2 graus centígrados. Impedir, no século XXI, um aquecimento global superior a 2 graus centígrados. Mais do que isso é perigoso. E não é perigoso pelas muitas coisas que nós sabemos que vão acontecer, não. Perda de produtividade agrícola, eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, elevação severa do nível do mar, etc, 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 etc. É considerado perigoso pelo que nós não sabemos. Nós não sabemos o comportamento não linear dos mantos de gelo da Groenlândia e do Polo Sul. Pode dar zebra na elevação do nível do mar. Nós não sabemos a velocidade em que o metano congelado no solo da Sibéria será liberado na medida em que esse solo se aquece. Pode dar zebra, tem mais metano lá do que tudo que a gente emitiu da Revolução Industrial para cá. Então, 2 graus é o limite do perigo. Quero dizer a vocês, sem o menor risco de errar, apesar da careca, que não tem a menor chance de nós conseguirmos evitar um aquecimento global superior a 2 graus. Já era. Não estamos andando na direção da casca de banana, nós estamos andando na direção do que o Rabino falou. Se a gente continuar indo, a gente vai chegar. Já era, não tem a menor possibilidade. Não estamos fazendo nada, nós estamos brincando. Aqui começam os problemas da engenharia. Para o economista, essas inovações tecnológicas mais recentes, elas não geram nenhuma estupefação, não. Elas geram uma preocupação, são lentíssimas. E é compreensível que as empresas e a engenharia estejam frente a inovações tecnológicas tão lentas, em energia solar, em energia eólica, etc. e tal. Os preços ainda não sinalizam. Quem se aventurar demasiado nessa área vai falir, vai perder a sustentabilidade econômico-financeira. Os preços refletem o mundo do passado. Como é que a gente vai exigir? A gente pode, há companhias de visão mais estratégica, de visão mais audaciosa, e é ótimo que sim, mas estão fazendo suas apostas. Os preços ainda refletem a realidade do passado. Para que nós conseguíssemos aquecer apenas 2,5 graus, ou com um pouco de sorte, mais para perto do 2 graus, mas a probabilidade é a mesma de ter um pouco de azar e ir mais para perto dos 3 graus, é preciso uma gigantesca revolução tecnológica.
nos próximos 8, 15 anos. Então, Tony Blair, em Tóquio, em 2008, disse assim, falando da transição para a economia de baixo teor de carbono, há quem pense que nós estamos frente a imensas transformações. Não é isso. É muito mais do que isso. É uma revolução. Então, para dar 2,5 graus, 3 graus, nós precisaríamos, nos próximos, repito, 10 anos, 10 a 15, 20 anos, realizar a mais acelerada transformação tecnológica de toda a história da humanidade. Abandonar uma civilização, a dos combustíveis fósseis, e criar uma nova economia, a economia de baixo teor de carbono, com tudo o que isso implica em mudança da geopolítica de poder global e de grana. E aqui o que eu estou falando é do ritmo de depreciação dos ativos. Duas empresas do mesmíssimo setor, mas isso se aplica a tudo. Vamos pegar duas empresas de petróleo. Uma acredita em tudo isso que a gente está falando, obrigado, e está transitando na direção de se tornar uma empresa de energia. Eu não vou dizer o nome dela para não fazer merchandising. Continua ganhando dinheiro com petróleo, mas acredita que vai mudar. A outra, seja porque não acredita, seja porque é cínica e diz assim, eu acredito, o mundo não vai tomar decisão nenhuma mesmo, ela está com seus ativos aplicados em areias betuminosas do Canadá e petróleo offshore do Alasca. Se o mundo tomar uma decisão nos próximos anos, aquela empresa se dá bem, aquela empresa, que é a maior do mundo, acabei de dizer, vai falir, vai deixar de existir. Se o mundo não tomar uma decisão, aquela empresa vai se dar muito bem. E essa que está apostando alto vai ter prejuízos. Então, nós estamos falando aqui de trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Essa é a realidade da mudança climática. Se trouxer valor presente, mais dinheiro que tudo que está envolvido na crise de 2008 para cá. E temos uma realidade em que a política global não tem capacidade de tomar decisões, não tem governança global para isso ainda. A humanidade nunca foi humanidade. A humanidade sempre foi israelenses e palestinos, indianos e paquistaneses, vascaínos e rubro-negros. E, pela primeira vez, ela terá que tomar uma decisão enquanto humanidade, porque a molécula de gás de efeito estufa que vai para a atmosfera e aquece o planeta, se ela é produzida na fábrica mais moderna do Japão, num táxi em Manhattan, num indiano cozinhando em bosta de vaca nas ruas de Nova Delhi, ou um brasileiro desmatando a Amazônia, tanto faz. Ela vai para a atmosfera e aquece o planeta. E essa janela de 10 anos que eu mencionei é uma questão técnica, muito fácil para os engenheiros, às vezes difícil de explicar em outro contexto. O que esquenta o planeta não é o fluxo de emissão de gases de efeito estufa, não é quanto eu emito hoje, é o estoque de gases de efeito estufa da atmosfera e eles decaem em tempos diferentes. O CO2 leva 100 anos, o metano leva só 10, o óxido nitroso leva 300. Então, dado o estoque existente, ou a gente inflete a curva de emissões nos próximos 10 anos para que, primeiro, pare de crescer as emissões e, em seguida, mergulhe para baixo numa velocidade impressionante, ou nós iremos esquentar bem mais. O último modelo que rodou é o do MIT, é o melhor modelo climático. Há diversas questões envolvidas, menos relativas à ciência físico-químicas e mais à demografia, política, economia, mas os modelos têm rodado indo de 3 a 7 graus centígrados. 3 graus centígrados é um problemaço. Aliás, vai ter muito trabalho para a engenharia, mas muito trabalho mesmo, tanto pelo lado da mitigação, quanto pelo lado de se adaptar a esses 3 graus centígrados, o que exigirá muita engenharia e, na verdade, já exige hoje uma modificação de todos os parâmetros com o qual, principalmente a grande engenharia, trabalha. Mas, se nós não fizermos nada, nós vamos para 6, 7 graus centígrados nesse século. Às vezes, a gente lê em jornal uma bobagem, não custa nada corrigir. Eu posso fazer rapidamente, porque minha primeira viagem de executiva em avião foi quando eu era presidente do IBGE e me mandaram lá para a Comissão Estatística da ONU. Já conhecia o doutor Bernardini de vários trabalhos, mas aí eu estava lá todo feliz, achando que eu me dormir bem, 11 horas, ficavam me entupindo com champanhe e suco de laranja, né, aquele negócio. Quando senta do meu lado um ex-aluno meu, que naquele momento era diretor do Banco Central.
E eu confesso que eu pensei, ai, que saco, conversa chata durante 11 horas. E tentei puxar um assunto melhor. Eu já trabalhava, isso era 99, eu já trabalhava com mudanças climáticas há algum tempo, ninguém falava nisso. Aí eu sou colega, aquecimento global, colega porque era governo FHC, hoje eu diria, companheiro. Ele disse para mim, ô Bessa, deixa de besteira, pô, qual o problema? Esquenta agora, esfria depois, o planeta já foi muito mais quente, muito mais frio, a gente vai agora, depois vem uma era glacial. E aí colega, eu criei uma imagem que me ajuda a abreviar rapidamente o ponto. Se eu correr a maratona em 2 horas, eu vou ser o recordista mundial do século XXI. Ninguém vai correr a maratona em menos de 2 horas. Se eu correr a maratona em 40 segundos, eu vou morrer esfolado, depois incinerado e, finalmente, pela 3ª vez, eu vou morrer estabacado. O único jeito é me enfiar num canhão e me disparar. Eu perco a pele e morro, pego fogo e morro e me estabaco. 3 graus em 1 século, a natureza modifica. O planeta já foi mais quente e mais frio, mas essas mudanças ocorrem nos milhões, centenas de milhares, em circunstâncias muito extremas, milhares de anos. Nós vamos fazer isso em 1 século. Já está contratado. 3 graus em 1 século. Então, para terminar, que meu tempo se esgotou, a engenharia está convocada a ser parte decisiva dessa batalha. Não é a única batalha. No século XXI, e eu reitero que aproveitei muito a palestra que me antecedeu, no século XXI nós vamos ter que descobrir o que é desenvolvimento sustentável. Não por causa do planeta. A natureza do planeta está se lixando para isso. Mas nós vamos ter que descobrir o que é desenvolvimento sustentável para que a humanidade mereça o nome que ela se auto-atribuiu. Deus pediu a Adão para dar nome às coisas, e nós, sem nenhuma modéstia, dissemos que nós somos os Homo sapiens sapiens. Agora, nós sabemos que tem uma casca de banana ali na frente. Nós podemos evitá-la, e com isso haverá menores custos, menos sofrimento e uma civilização mais digna, ou nós podemos ir e escorregar. Não será o fim do mundo, não será o apocalipse, mas haverá muito custo desnecessário, muito sofrimento, especialmente para as populações mais pobres. Aliás, quando eu estou falando com empresários que não estão prestando atenção, não é o caso aqui, eu adoro a seguinte frase: não é o fim do mundo, não tem nada a ver com isso. São 2 populações submetidas a um extraordinário risco. Os pobres do planeta, contado às centenas de milhões, aí um ou outro acorda. E as empresas, que vão nascer e morrer aos borbotões. Aí todo mundo acorda. E é a mais pura verdade. Todo mundo aqui já ouviu falar do famoso Vale da Morte, do Michael Porter, o maior economista industrial. A empresa vai muito bem, muito bem, muito bem, mas as outras correm atrás, copiam, compram equipamentos mais novos, etc. e tal, e chegam lá. Aí ela entra no Vale da Morte e tem que se reinventar, ou gerencialmente, ou tecnologicamente, ou qual seu nicho de negócio. Ultrapassou o Vale da Morte, ela segue seu caminho de empresa líder, e IBM é o caso mais famoso nos anos 90. Pois bem, agora o famoso Vale da Morte é o Grand Canyon. Os senhores não sabem quais serão os preços do futuro, portanto, é impossível saber quais serão as tecnologias vitoriosas do futuro, mas nós sabemos que tudo o que existe hoje se baseia numa estrutura de preços relativos que irá desaparecer, vai virar outra coisa. Como está, não vai ficar. Como será, nós não sabemos. Façam suas apostas. As empresas, de fato, irão nascer e morrer aos borbotões. Há muita oportunidade, mas há muito risco também. O fato é que, como um aquecimento de 3 graus centígrados, no mínimo, com sorte menos, se der azar mais, mesmo que haja uma revolução, está contratado, a engenharia está convocada, e a engenharia brasileira, no caso do Brasil, há 2 processos determinantes da vida humana no futuro próximo. O primeiro, mitigação. Como conseguir esquentar só 3 graus centígrados? É uma baita revolução, não é uma questão de fontes de energia só. Tira petróleo, bota solar ou eólica, tudo muda.
essa palestra muda, passa a ser por videoconferência, se as pessoas vão ao trabalho ou trabalham em casa, mudam, o que as pessoas consomem muda, se continua a ser matéria para consumo ostentatório, com grifes e coisas assim, ou se a gente parte para um consumo de cultura, de coisas mais de entretenimento, de relacionamento social, que também exige energia e engenharia. Então, mitigação, como, num prazo tão curto, abandonar uma civilização e construir outra, de baixo teor de carbono. Mas também, e eu termino aqui, já que um aquecimento dessa ordem já está contratado, precisamos desesperadoramente de engenharia para adaptação, para nos prepararmos para o que vem por aí. E como os equipamentos e as obras da engenharia duram muito tempo, isso é para agora. E como fazê-lo sem saber os preços é o problema de todos nós. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer, por uma concessão do Governo do Estado, o saneamento da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O mar vai subir. Cabe à engenharia e aos governantes fazer uma obra gastando X% a mais, conscientes de que o mar vai subir. Convence um governante a gastar muito mais hoje, porque daqui a 30 anos vai ter um custo. Sem vocês, fica difícil. Estamos fazendo Porto Maravilha. Vocês vão construir uma ponte. A ponte Rio-Niterói vai ser construída agora. Tem lá um parâmetro determinado, se não me engano, até em lei essa que tem que ser revista, e que poderia ser uma bela causa para os clubes de engenharia, que diz lá que ela tem que ter condições de suportar ventos de velocidade máxima tal. Aí dá uma margem de risco e fica todo mundo seguro, não é isso? Mas vai ventar mais. Bem mais. E eu sei disso hoje. Assim como sei que vai chover, assim como sei que vai acontecer isso, que vai eu e os modelos. Então, construir hoje sem levar em conta estas questões é fechar um dos olhos ao que a ciência está dizendo. Construir hoje, levando em conta essas questões, é fechar o outro olho ao que o meu mundo, o mundo dos economistas e da economia, está dizendo, porque ele trabalha com os preços do passado. E essa tensão é inevitável como parte das nossas vidas e dos nossos negócios. Não tem solução, é processo histórico. A única coisa a fazer, eu termino e parabenizo todos aqui de novo, é isso que vocês estão fazendo aqui. Antenas para cima, varredura do conhecimento, capacidade de processar esse conhecimento e boa sorte. Muito obrigado. Sérgio, eu queria agradecer pelo brilhantismo das suas palavras, por mostrar assim novos horizontes e novas visões que estão aí, mas que a gente às vezes quer ser cego e não prefere não ver. A gente tem muito de avestruz, a nossa avaliação tende a ver o quintal em torno da casa, esquece de ver um pouco o conjunto. A sua apresentação foi uma abertura imensa de janelas, de conhecimento, de preocupações, mas também de busca de soluções e desafios para a engenharia. Muito obrigado, e eu queria passar a palavra para o Edson aqui. O Edson, desculpa.